Pare por um segundo. Pare exatamente o que você está fazendo agora. Olhe para as suas mãos. Olhe para a tela à sua frente. Sinta o calor do dispositivo. A luz artificial atingindo seus olhos. Você consegue sentir esse ruído constante, uma espécie de zumbido estático no fundo da sua mente? É a pressão. Uma pressão invisível, mas esmagadora, sussurrando que você deveria estar fazendo mais. Dizendo que você está ficando para trás e que cada segundo de descanso é um segundo de fracasso. Talvez agora sejam 3 da manhã, com o silêncio da casa pesando sobre seus ombros. Ou talvez sejam 3 da tarde, no meio do caos, e você está exausto, mas seu cérebro não consegue desligar. Você abre um livro, mas seus olhos apenas flutuam sobre as palavras sem absorver nada. Você abre um documento de trabalho e aquele cursor preto pisca ritmicamente contra o fundo branco. Ele parece um batimento cardíaco acelerado de ansiedade. Você tenta forçar o foco. Você aperta os olhos, tensiona os ombros, tranca o maxilar. Você diz a si mesmo, só mais 1 hora. Eu só preciso ser produtivo por mais 1 hora. Mas a verdade cruel é que quanto mais você tenta segurar a areia, mais rápido ela escapa pelos dedos. O seu quarto está em silêncio absoluto, mas o grito interno por progresso é ensurdecedor. Você está cansado de estar cansado. E o que dói mais é perceber que, apesar de todo esse esforço hercúleo, você ainda parece estar no mesmo lugar. Você é como um náufrago nadando com todas as forças contra uma correnteza que nem consegue ver. Você está lutando, sim, mas essa luta cega é exatamente o que está te afogando. Nós fomos condicionados a acreditar que a vida é uma equação simples de esforço e recompensa. A regra é clara. Trabalhe mais para conseguir mais. Force mais para chegar mais longe. Mas olhe honestamente para a sua realidade nos últimos meses. Olhe para as olheiras no espelho e para a lista de tarefas que nunca termina. Quantas vezes você se sentou para ser produtivo e acabou apenas encarando a parede? Quantas vezes você planejou uma rotina perfeita apenas para se sentir um fracasso total ao final do dia? Nós empilhamos listas de tarefas como se fossem troféus de guerra, mas elas parecem correntes. Você se sente um impostor, não é? Você vê aquelas pessoas na internet, com suas rotinas perfeitamente editadas, acordando às 4 da manhã? Você vê banheiras de gelo e pessoas trabalhando 12 horas seguidas sem um pingo de suor? E então você tenta replicar isso. Você tenta forçar sua biologia a aceitar um padrão que não é seu. E o resultado é sempre o mesmo. O seu cérebro simplesmente desliga. Ele entra em modo de segurança. A frustração começa pequena, como uma faísca em palha seca. Mas logo ela se torna um incêndio de arrependimento silencioso. Você começa a se questionar se o problema é você. Se você nasceu com algum defeito de fábrica, sem o chip da disciplina. Mas a verdade é muito mais profunda e libertadora do que isso. Você não está falhando por falta de esforço. Muito pelo contrário. Você está falhando porque está se esforçando da maneira errada. Você está tentando abrir uma porta que só abre para fora e está fazendo isso puxando-a com força. O vilão dessa história não é a sua suposta preguiça. O vilão é o que eu chamo de cultura da fricção. Vivemos em um design social feito para nos convencer de que a tensão constante é o único valor real. Se não houve dor, então não contou. Os algoritmos te bombardeiam diariamente com a estética do sacrifício extremo. Mas seu cérebro não foi projetado para viver em estado de alerta máximo 24 horas por dia. Existe uma neblina mental que se instala quando você tenta forçar a criatividade. É um mecanismo de defesa ancestral. Pense no seu foco como um músculo físico. Se você o mantém tensionado sem relaxar, ele entra em cãibra. A sociedade moderna hackeou seu senso de realização, transformando a tentativa em obsessão. Nós nos tornamos viciados na sensação de estarmos ocupados. Preenchemos cada lacuna de tempo com tarefas irrelevantes apenas para dizer que trabalhamos muito. Isso é uma âncora de conforto disfarçada de produtividade. Você fica no computador por 10 horas apenas para alimentar o ego, enquanto o trabalho real levaria 2. A lei do esforço inverso diz algo que sua mente ansiosa odeia ouvir. Quanto mais você tenta forçar um resultado emocional,
mais ele se afasta de você. É a exata lógica do sono. Quanto mais você luta para dormir, mais o seu sistema nervoso se alerta. O tempo não é um inimigo que você vence pelo cansaço ou pela teimosia. O relógio é indiferente. Ele não vai parar para esperar sua lista infinita terminar. E é exatamente aqui que a grande maioria das pessoas desiste. Elas continuam batendo a cabeça contra a parede de concreto até sangrar emocionalmente. Mas você não precisa ser mais um rosto na multidão de exaustos crônicos. Se você chegou até aqui, você já provou que sua atenção opera em uma frequência diferente. Você está aqui porque quer a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Considere este momento como o seu rito de passagem e o seu ponto de ruptura. Se unir a este canal não é sobre receber mais dicas genéricas de gerenciamento de tempo. É sobre pedir demissão da mediocridade do esforço vazio. Este é o refúgio para os poucos que decidiram construir com inteligência estratégica. Se você sente que sua identidade está mudando agora, você já sabe qual é o próximo passo. Aldous Huxley deu um nome a isso, a lei do esforço inverso. Ela dita que, na esfera da maestria humana, o esforço consciente e tenso é um obstáculo. Pense no nadador em mar aberto. Se ele entra em pânico e bate os braços com força, ele afunda. Mas se ele relaxa e trabalha com o movimento da água, ele flutua sem esforço. Para ser verdadeiramente produtivo, você precisa construir o santuário do não-esforço. Isso não significa ser preguiçoso. Significa ser cirurgicamente intencional. Primeiro, pare de tentar focar. O foco é o que resta quando você remove o ruído. Em vez de 20 tarefas, escolha uma única coisa e aceite que as outras não existem hoje. Segundo, entenda a blindagem do silêncio. A maestria não acontece sob a mira de uma arma ou sob um prazo sufocante. Ela acontece no espaço vazio entre os pensamentos. Se o código não compila ou a frase não sai, levante-se da cadeira e vá caminhar. Dê permissão ao seu subconsciente para trabalhar nas sombras, sem o seu ego atrapalhando. Quando você para de forçar a fechadura, a porta muitas vezes se abre sozinha. A disciplina real é ter a coragem de parar quando percebe que o seu esforço se tornou inverso. Proteja o seu estado de fluxo como se ele fosse o recurso mais valioso do planeta. Imagine-se agora, feche os olhos e visualize a sua vida daqui a 6 meses. Visualize um novo você, alguém que caminha com calma, clareza e autoridade. Alguém que produz resultados profundos que deixam as outras pessoas genuinamente confusas. As pessoas vão perguntar qual é o segredo, qual ferramenta mágica você instalou. E você vai sorrir em silêncio, porque sabe que o segredo foi o que você retirou. Sua autoridade emana dos seus resultados concretos, não do seu nível de estresse. Isso é liberdade real. Se você está pronto para abraçar a eficácia silenciosa dessa lei, faça um pacto agora. A maior parte do mundo vai continuar correndo em círculos desesperados até o colapso. Deixe que eles fiquem com o barulho. Você fica com a maestria e com o silêncio. A escolha final sempre será sua, a cada manhã e a cada decisão.